Nós temos aqui hoje o Robson Calabianchi, é isso? É conhecido como Fuinha. Ele é mais conhecido como Fuinha, como eu já disse, 25 anos, começou a fazer carreira fazendo vídeos de humor. Ele tem uma empresa no ramo pet, vejam vocês a confusão. Estuda veterinária, protetor dos animais e é um maior sucesso. E eu não tenho a menor ideia por que você faz esse sucesso, Fuinha. É o Luiz Mel. Por que você está aqui hoje? Na verdade, eu acho que você já me conheceu em 2016, só que você não vai lembrar. Não lembro, 2016? Né? Não, na sauna. Não, eu comecei fazendo vídeo de humor em 2016 e um dos vídeos meus que estourou em primeiro lugar foi um vídeo, você acha que você vai lembrar, que eu invadi o Pânico na Band. Só de cueca, você lembra? Putz. Você lembra isso? Não marcou. Não marcou. Marcou. Eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro. Na plateia, eu saí da plateia e pulei por trás. Nossa, tá no YouTube esse vídeo, ainda tá no YouTube. Tipo o impostor. Tipo, você fez. Foi, copiei total você. Eu acho. Não recordo. Eu acho. Não marcou. Isso foi um desserviço que um momento a gente fez na vida, né, Zuzu? Não precisa, a gente prestou Não se orgulha. a gente prestou um péssimo Pegamos serviço. um dente da Amy Winehouse. A sociedade brasileira, ele pegou a coroa da Amy Winehouse quando ela faleceu. Não, eu acompanhava. Eu fui fã do Pânico desde pequeno, né? Eu acompanho, há muito tempo. Aí cresci, né, na internet fazendo humor até um determinado momento. Só que aí depois eu sempre vivi na causa animal, né, na causa pet, e sempre fui conservador de direita, né? E aí não parei um pouco com o humor e comecei a falar um pouco nas redes sociais sobre aquilo que eu defendo, né? E aí tem uns 2 anos aí que eu tô realmente engajado nessa área mesmo, que é na área, enfim, cristã, conservadora, né, e proteção animal. Quando você mudou do humor pro conteúdo mais politizado, você perdeu muita gente? Muitos deixaram de seguir? Não, total. Fui perdendo, né, porque, eu tinha seguidor de direita, de esquerda, de todo jeito, né? Mas a maior queda mesmo que rolou foi agora no dia 7 de setembro. Porque, assim, eu postava alguns conteúdos, só que eu não me posicionava, assim, tão fervoroso apoiando o governo atual. E aí, no dia 7 de setembro, quando eu fui pra passeata, né, lá pra manifestação, eu postei uma foto lá e aí viralizou em todos os sites de fofoca, né? Porque ninguém sabia que eu era realmente a favor. E aí eu perdi 30... são sites de fofoca? Sites assim, tipo, as páginas, né? Tipo, Gossip do Dia, Gossip do Insta, Fofoquei, Choquei. Essas páginas grandes, bom, né? Central da você tá hoje? Essa galera que tem, tipo, 8 milhões, 5 milhões. Zuzu? Conheço todos esses Instagrams. Subcelebre, sabe? Fazem resumos do conteúdo. Por exemplo, da Fazenda, o cara pega o Nego do Borel e fala o que Os caras pagam. O Big Léo Brother, Dias falou que muita gente... máfia. Tanto que eu perdi no dia 32 mil seguidores no Instagram. Você perdeu seguidores. Perdi quando você estava na manifestação. Sim, eu tinha 1 milhão e tanto, sei lá, 40 mil, sei lá, 1 milhão e 30 e poucos mil. Eu caí pra 993 mil, no mesmo dia, assim, foi bizarro. Eu postei a foto, perdi. Mas pré-dia 7 não tava já nítido, claro, o teu posicionamento? Não, eu tava sempre já tava falando. Só que assim, às vezes seguidores, sabe? Antigos que não tava recebendo as publicações, não sabia realmente, né? Aí, quando a turma não gosta do Bolsonaro, então? Não, mas aí foi bizarro, porque eu perdi. Aí começou a viralizar nas páginas de direita, né? Que eu tava perdendo seguidor por causa que eu era pró-Bolsonaro. Aí você ganhou. Ganhei o dobro. Eu ganhei o dobro depois. Aí, tacou o pau, né? Mas assim, eu perdi grande parte dos seguidores famosos. Vocês são malucos de ficar com esses seguidores, bicho. Vocês são doidos. Escravo. Não, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter me posicionado, sabe? Assim, na real, sem ter viralizado desse jeito. Porque eu perdi um público que realmente não consumia, um público que não era fiel. E um público que, assim, não sabe de nada de política, entende? E aí agora eu tenho um público realmente que acompanha e hoje interage com a ideologia que eu prego. Mas você é um bebê, né? Eu tenho 25 anos. 25 é um novo, ele tem cara aguenta, gordão. Cara de jovem. Mas qual é o seu conteúdo relacionado ao Bolsonaro? Eu vi algumas coisas, eu vi um vídeo que você coloca lá, tem o Bolsonaro no fundo, né? Que você coloca mesmo... eu falo, na verdade, eu me posiciono vendo tudo que o governo atual tem feito de bom, né? E mostrando que o governo anterior fez de ruim. Mostrando assim, quem é a oposição do Bolsonaro hoje? Entende? Porque a galera taca o pau nele, critica ele, mas eles não estudam realmente o que aconteceu na história do país antes, né, na época do PT e tudo mais. E a gente vê uma geração muito nova, de 15 anos, 14 anos, que vai pela mente de Felipe Neto, Anitta e tal, e milita em cima disso na internet, mas não tem embasamento nenhum de política, entende? Então eu abro o olho para essa geração, mostrando que realmente o que o governo atual tem mostrado, um governo conservador, né, e apoiando, né, a ideologia cristã também, que isso é muito importante. Mas você sabe que não tem político bom, né? Não tem. Mas assim, atualmente, né, a gente vendo no cenário de hoje, o que a gente tem...
assim, em destaque, Bolsonaro, Lula e, enfim, né, Dória e tal, essa galera... É tudo ruim. O que vai de acordo mais comigo é a ideologia do bolsonarista. Então, Mas você consegue ter cobranças? Você consegue cobrar coisas do atual governo que não condiz com o que ele pregava antigamente, ou até mesmo... Autocrítica, né? Você consegue no seu canal fazer uma autocrítica ao governo mesmo sendo apoiador? Ou é tipo questão meio gado, assim? Tudo que ele faz é amém? Não, tudo que ele faz é amém, não. Até porque, assim, uma coisa que eu tenho comigo, eu entendo que o Bolsonaro hoje, no cenário atual, pra mim, ele é o melhor. Mas isso não significa que ele é o salvador da pátria, entendeu? Sim. Acho que pode existir um outro cara futuramente. Tipo, até comentei com meu pai até lá fora. Falei, o Nicolas, por exemplo, o Nicolas Ferreira, meu colega. Sim. E, cara, ele pra mim, eu falo, daqui 10 anos, eu tenho certeza que esse moleque, se ele se candidatar à presidência, ele vai ser um cara que vai mudar a história do país, entende? E, tipo assim, eu apoio muito ele de todas as formas. Então, assim, são as ideologias que eu acredito, entendeu? Claro que o Bolsonaro não tá conseguindo fazer tudo o que ele pregou que ele faria. Mas a gente sabe que existe um jogo político por trás muito forte que barra isso, entendeu? Queria fazer uma pergunta pra você, porque assim, você falou que é conservador, defende essas bandeiras, e eu tava vendo no seu Instagram um vídeo, eu queria até que você me explicasse, que você meio que explica a sua conversão do cristianismo. Eu queria que você contasse essa história. Então, eu cresci em berço cristão, né? Meu pai, minha família, no geral, é cristã desde que eu nasci, praticamente. E aí, nesse momento que eu explodi na internet e tudo mais, você conhece um mundo diferente, né? Um mundo de festas, um mundo de zoeira e tudo mais. E eu caí na tentação de viver esse mundo. Eu fiquei 2 anos aí vivendo mais ou menos essa aventura. Vodka. Né? Enfim, viagem de graça, navio e papai, toda aquela zoeira. E a gente acaba cedendo. Só que chega um momento que a gente tem que acordar. Eu parei um momento sem refletir, sabe? Aconteceu algumas coisas na minha vida, eu entrei em depressão e tal. Daí eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu me afastei da minha família, comecei a viver uma vida aleatoriamente. Quem vai ser o Fuinha daqui 10 anos, tá ligado? Quem vai ser o Robson daqui 10 anos? Vai ser um cara que deixou uma falsa história pra trás, que alimentou só momentaneamente aquelas pessoas, ou vai deixar um legado realmente? Meus filhos vão ter orgulho de quem vai ser o pai deles futuramente, entendeu? E aí foi quando eu realmente voltei minha mente pro eixo, né? Voltei pra igreja novamente, sim, só que firme dessa vez. Você é o que, evangélico? É, evangélico. E eu trouxe isso atualmente, né, pra minhas redes sociais. Aí eu falei, não, a partir de hoje acabou falar de conteúdos aleatórios no meu perfil, sabe? Aí eu comecei a pregar realmente o que eu vivo, né? Enfim, aí comecei a trazer a política, porque eu entendo sim que o cristão tem que estar envolvido na política, né? É muito errado essa parada, tipo, cristão e política não se envolve. Não, se envolve sim, sabe? Tipo, tem que estar envolvido, as coisas estão interligadas, né? Nos tempos antigos, Deus já falava, né, com os discípulos e eles instruíam, né, os reis daquela época, então acho que faz sentido. O teu público, então, mudou completamente, né? Porque você falou... Fiz duas também, não. Eu converso. Você mudou, você começou a falar de política e também da religião. Sim, mudou. Porque assim, a galera, na verdade, acompanhou o momento humorista, né, que eu tive, né, que foi quando eu fazia pegadinha, zoeira e tal. E aí eu dei um break nisso e falei, não, calma. E mostrar pra eles que assim, não é porque você vive uma vida louca que você não pode mudar e amadurecer, entendeu? Porque naquela época eu tinha 19 anos, né? 18, 19 anos. Hoje eu tô com 25. Eu vou ter 35 anos, vou estar pulando na frente de uma câmera. Ei, galera! Não, né? Acho que tem que ter um momento de maturidade e realmente a galera entender, né? Num contexto geral, que chega esse momento pra todo mundo. Aí você que vai trilhar o seu caminho, se você realmente Mas só vai ter velho. Pô. Nós aqui E é o só Sérgio velho. Malandro? Só velho que assiste a gente. Nossa audiência, senhorinha. Eu gosto. Eu preferi. Dona Lourdes. A Dona Lourdes. Vem, aborda a Aqui gente. vai, Vem isso, muito. Exatamente, só vai ter a veiarada. Pessoal andador. Mas é bom, Zé. Porque o Bolsonaro não fala com a molecada. Não fala. Na Ele verdade, não fala com a molecada. Mas tá tentando. Isso é um erro. Não. Ele é um influenciador, o filho dele também faz. Eu posso te falar qual que é o maior problema hoje? É porque assim, o público que apoia o Bolsonaro é o público que sofreu na mão do PT e tudo mais, entendeu? Esse público. Público amadurecido. O público realmente que tem ciência do que tá fazendo. Aí você pega o público que não viveu isso, ou o público que até viveu, mas estava no bem bom ali, sabe, no alto escalão e tudo mais. Então, tipo, não passou pela dificuldade real das coisas.
colocando mais uma vez em pauta, tipo, Felipe Neto, Anitta, tal, essa galera, essa elitezinha. Então, eles ainda apoiam um governo esquerdista e a galera que acompanha eles, que é um público muito forte de criança, tem se alimentado disso. E não pesquisa, não estuda a política realmente, não estuda o que aconteceu na história do país. E aí, essa geração vem crescendo com esse posicionamento errado, entendeu? Tipo, um posicionamento que não tem um embasamento. Ou seja, o Felipe Neto falou nos stories que votar no Lula é legal. O Felipe Neto, hein? Felipe Neto não gosta muito dele, não gosto, não. Não é que eu não gosto, sabe? Mas é que eu acho que é um posicionamento burro dele, entendeu? Então, tipo... A opinião. A opinião dele... entendeu? Você pode ter opinião, mas eu acho uma opinião burra, né? Quem? Não, ele. Não, eu concordo. Opinião, ele pode ter opinião, mas eu acho ele bem burro, né? Eu acho que assim, ele é muito coerente, sabe? Que nem você fala do Joe Biden lá, ele pega, posta stories me falando assim, não, porque a história desse cara é incrível, comprou a biografia do cara e tudo mais. Pô, meses depois, aí o cara vai lá e tira a galera lá do exército lá do Afeganistão, e aí ele entra lá, não, porque esse governo é um horror e não sei o quê. Então assim, ele cai muito em contradição na própria língua dele. Ou seja, ele é um cara que ele prega aquilo que vai a favor do like, entendeu? Exato. Até eu postei um vídeo ontem que eu cito vários famosos, né? Que ele pregava lá, ele meteu o pau no Carlinhos Maia, porque ele fez essa festa, quantas pessoas foram contaminadas, não sei o quê. Menos de um mês depois ele tava lá jogando bola lá no coisa, entendeu? Exatamente, o Zé Goleiro. Então é uma hipocrisia muito grande e as crianças acabam não acompanhando. Mas não dá pra ser certinho a vida inteira. Então você chega e joga no peito, fala assim, ó, eu não sou o melhor, mas assim, eu acredito nisso, mas eu sou um ser humano e erro. Mas ele se coloca num escalão que ele não erra, entendeu? Tipo assim, que ele se coloca, tipo assim, não, eu sou perfeitinho. Então, mas isso é o politicamente correto. Porque o politicamente correto, uma hora você cai no... Exato. Porque a gente sempre erra. É o caga-regra, nós somos humanos, todo mundo caga-regra. Caga-regra da internet, E aí ele é. Então... como foi a sua... Você tentou ser vereador ou deputado? Não, na verdade, tipo, em 2018, quando eu comecei a entrar nessa parte política e tudo mais, assim, tipo, de realmente pesquisar, na época o Patriota, né, ele tinha acabado de vir a disputar a primeira eleição, e aí eles convidaram, né, pra que eu saísse lá pra poder, tipo, ter força, porque era um influenciador na chapa lá, tal, entendeu? Pra trazer força. E eu saí, mas assim, sem foco político mesmo, sabe? Foi mais um convite, e porque eu tava começando a entrar nesse meio político e abraçar a ideia de que a gente aí você tem que ler Maquiavel. A primeira coisa que você faz... O Príncipe. O Príncipe. Porra. Primeira coisa que você faz, eu quero ir pra você ler O Príncipe do Maquiavel, aí você vai entender como é que funcionam as coisas. Os meandros do poder. Mas você tem uma pega também meio Luiz Amel, né? Você estuda veterinária. Sim, agora eu tranquei, né? Porque eu tô muito... Porque o EAD pra mim não rola, né? Não tem como. E agora até voltou às práticas mesmo, só que, tipo, pra mim eu tranquei. Você é de onde, Fuinha? Sou do Grajaú. São Paulo, capital. Periferia. É. Não, só por curiosidade, já que essa pauta é Marinho é candidato nosso, hein? Já vai ele também. Marinho ele não assumiu ainda. Ele não assume. Ele só não assumiu ainda. Ele tá igual o Moro. Ele é uma... Ele faz charme. Ouça só por mim, por favor. Quando ele tá de todo terno. dia isso foi, você pode imaginar que aqui. Quando ele tá de terno, Tem uma hora que cansa já, mas tudo bem. Segue o jogo, vamos lá, Fuinha. Não, só perguntando a pauta cara pra você, a proteção dos animais. O que tu achou desse episódio lá do Golden Retriever que morreu, do voo Santos Dumont, Congonhas, se não me engano? Na sua opinião, quem deveria ser responsabilizado por essa tragédia? A própria companhia aérea, né? Porque se ela oferece um serviço que vai fazer transporte de uma vida, ela tem que ser responsável por aquela vida, entendeu? Então, O que aconteceu? Nem sabemos assim. Eu sei, o cachorro. Morreu o cachorro? Golden Retriever? Durante o voo. Mas morre, né? A mulher mas não foi. A mulher do canil garantiu que foi em boas condições, a companheira garantiu que ele estava numa área refrigerada, mas acabou ganhando uma mega repercussão porque chegou, desembarcou em São Paulo e estava morto. No geral, assim, tem que ver realmente Tem que fazer uma autópsia qual foi a causa da morte, né? Mas se for em irresponsabilidade da companhia, eu acredito que ser responsabilidade ela, né? Porque, enfim, eu tô na causa pet, né? Na verdade, minha família, tá? Desde 1994. Tem pet minha avó, shop, né? a minha avó. Aí meu pai é tipo aqueles, sabe, o farmacêutico da região lá, que todo mundo vai nele ao invés de... Sei. Entendeu? Boa. Meu pai é isso daí com os cachorros lá da região. E aí eu cresci vendo meu pai tratando animais, sabe? Chegava a galera sem dinheiro lá e meu pai, não, pode
deixar que eu... Aqueles cachorro velho. Papagaio do Kiko do KLB. Tem cachorro de periferia que vem sem uma pata, sabe? Assim, não, dá um xarope aqui que cresce outra. Zuzu comprou um cachorro de 22 pau. Não, é 22. Você tá É 22, sim. Eu vim enganar a gente. 22 com a coleira. É um samoyedo de Vamos fazer de humildão. Sem a coleira era 21.900. Mas não pode comprar um cachorro? Pode comprar. Dinheiro dele. Meu Mas dinheiro. também não precisa ter um chefe, o cachorro. E nem motorista. Nem motorista. Você acha razoável um cachorro ter motorista? Mas se levar você junto, tá suave, né? Não, é lógico. Na escolinha ele Não, trabalha. dele é outro motorista. Por que esse assunto também não Também é verdade? Eu só quero falar, eu passei na rua, os caras, o cachorro de 22 pau. Não é. Vai ser Eu tenho medo assaltado. que sequestre. O cara andando com 22 mil na coleira. O motorista dele que me arruma a vacina. É caro o cachorro. Agora, por que é fuinha? Cara, vem lá na verdade, tipo, quando eu criei o canal, era Irmãos Fuinha. Eu era muito fã da Turma da Mônica, quando era pequeno, ele sempre zoava, seu cara de fuinha, nos gibis e tal, né? Aí eu aderi o nome Fuinha como algo muito engraçado. E o Irmãos é porque quando eu criei o meu canal, era eu e mais 9 pessoas. E aí, enfim... Passou um mês, só tinha eu sozinho. A galera não acreditou no projeto. Mas graças a Deus, né? Que aí eu fiquei com o restante sozinho. Ô, Fuinha, o break, Dedê? Então vamos fazer um break rapidinho agora pra rede. Daqui a pouquinho tem o Conrado também. Estamos conversando aqui com o Fuinha. Instagram e TikTok. Você tem os TikTok? Faz a dancinha? Não, eu posto sempre... É tudo política que eu posto nos dois. É resgate animal e política. Pô, você tem milhões. Quanto você tem lá? Que eu não no tô Instagram, enxergando. 1 milhão no Instagram. E 1 milhão no Instagram? 1 milhão e 600. 1 milhão e TikTok 1.600. Isso. Tá aí, ó. O Fuinha aqui conversando com a gente. Manda a sua pergunta lá, ó. Ele cuida dos animais. Campanha de E ele vacinação também gratuita que a gente faz, também é um cara meio da direita, né? Vamos chamar assim. Bolsonarista. Bolspetista. Bolspetista? Bolspetista. Um bolspetista. Então nós vamos fazer um break rapidinho. Já já a gente volta. Se você tiver alguma pergunta aqui pro Fuinha, o Instagram dele, o TikTok, é Fuinhar. É isso? Fuinhar. Fuinhar. Isso. É porque o R no final, porque não tinha o Fuinha sozinho. Aí eu tinha que colocar um R. Fuinha é. No YouTube também, Fuinhar só com 2 As, pra você acompanhar ele. E o Fuinha tá aqui batendo papo com a gente. Reginaldo, vamos para o break e a gente volta já já. Mas o papo continua aqui na Panflix. Boa. Pois não, Marinho. Fuinha, um tema ontem da nossa conversa aqui com o Constantino foi o fato de que eu até concedi, pelo menos em tese isso faz sentido e merece o nosso reconhecimento, o fato que o Bolsonaro tem resistido à tentação de tabelar preços e tentar controlar os preços nas refinarias. Isso não funcionou em 301 em Roma, em 1986 no Brasil e não vai funcionar. Mudou o presidente da Petrobras, o preço seguiu aumentando. As cadeias de suprimentos globais estão em falta. A inflação está repicando para todo mundo, mas ainda assim, no caso do Brasil específico, o real está desvalorizando brutalmente em face a outras nações emergentes parecidas com o Brasil. Você sabe que vários governadores, gestores estaduais, de todas as colorações políticas, eu estou falando desde Zema e Caiado, que são mais simpáticos ao governo, até Dória e Cláudio Castro e Rui Costa e Flávio Dino, estão dizendo o ICMS não subiu em nenhum momento e por isso é a política da Petrobras na ponta ali no refino que está realmente impactando nesse aumento. Qual é a tua opinião sobre tudo isso e qual o impacto que isso pode ter no futuro do Bolsonaro na eleição? Bom, na real, assim, né, eu até já fiz um vídeo sobre isso, né, questão do preço da gasolina, do gás, no contexto geral disso tudo. Eu acho que o Bolsonaro assumiu num momento não muito oportuno para ele, né? Ele teve um ano de administração aí, no qual ele conseguiu administrar parcialmente, porque ainda assim ele foi muito vetado em algumas situações, e logo em seguida veio a pandemia. A gente sabe as dificuldades que está sendo manter tanto o preço de gasolina, não só no Brasil, como porque nos Estados Unidos ela está subindo absurdamente. Teve lugar que subiu 300% o valor da gasolina, né? Vocês viram o gás na Europa? No Reino Unido o nego tá brigando no imposto. Saindo na mão. O gás, que você fala tanto do gás. Olha o troféuzinho dele. Você fala tanto do gás. Na Europa, cara, vai faltar gás agora para esquentar no inverno. No mundo inteiro, entendeu? Tipo, a crise ela não tá vindo somente pro Brasil, ela tá vindo no mundo inteiro, tanto que saiu um vídeo esses dias dos Estados Unidos, o preço da carne lá tá, $300, 5 bife nos Estados Unidos. Então, assim, só que o brasileiro, ele coloca toda a culpa sempre no Bolsonaro, mas entendeu? Não, então qualquer lugar é assim. O dia que você for político, presta atenção, ouça o velhinho aqui, ó. O que o político faz? O que o político faz? Você vê a pandemia, uma crise, você se aproveita dela. É lógico.
Você vai lá, se você é oposição, que nem você fala, ó, o Bolsonaro tá matando todo mundo. Quando eu estiver lá, eu salvarei todos vocês. Sim. Você usa em benefício para tudo isso. Qualquer político faz isso. Sim. Por isso que a gente tem que olhar a política de cima. A carnificina, ela tá dentro da política, é um matando o outro. Em busca do nosso voto e em busca do poder. Tá todo mundo cagando pra você assim, e pra mim. Sim, a real até é simples. Vou mencionar o Dória, que assim, acaba acontecendo, Marinho, que assim, o próprio Dória, por exemplo, ele, durante o momento de pandemia, o Bolsonaro desde o início tem falado assim, ó, a pandemia mata, mas a fome também mata. Desde o início. Ele nunca obrigou ninguém a ficar em casa. Aí o Dória vai, não, vamos ficar todo mundo em casa. E coloca todo mundo dentro de casa. E aí, agora chega, né, a conta pra gente pagar, porque vai aumentar tudo, pô. Enfim, aconteceu N coisas pra poder fazer com que o preço de tudo praticamente subisse e não foi culpa do Bolsonaro. Os poucos comércios que ficaram abertos, que foi, por exemplo, farmácia, o meu pet shop poderia ter ficado aberto, porque tem veterinário e tal, ficaram abertos. Mas isso não era suficiente pra manter a economia girando no país, entendeu? Porque loja de roupa ficou fechada, loja de calçados ficou fechada, várias outras coisas ficou fechadas. E aí, a gente pega, por exemplo, que nem o Dória, que quer vir candidato agora pra presidência. Credo. E aí ele tá colocando tudo isso no rabo do Bolsonaro, colocando o rojão pra ele, falando assim, não, a culpa é sua. Errado. Não, ele tá errado. Não, assim, o jogo, se você for olhar realmente... O jogo. Então, é o jogo político dele. Só que assim, se as pessoas não abrem o olho, esse é o meu papel hoje na internet, entendeu? Eu tento abrir o olho das pessoas pra isso. Porque o próprio Dória faz a merda e agora ele joga no rabo do Bolsonaro. Ah, não, a culpa é do governo. Mas como entendeu? É que então, com todos os efeitos que ele tem, como é que então São Paulo tá puxando o PIB brasileiro com 7%? Mesmo diante disso, a gente... Porque São Paulo sempre vai puxar o PIB, Katsu. Você põe um 7%? São Paulo tá puxando o dado objetivo. Tá brincando, né, Marinho? Os pontos de comércio aqui em volta já estão voltando a florescer. Qualquer momento, graças ao Dória. Olha como é que vocês ficam em sobressalo. Não vem fazer campanha. Vem fazer campanha. Vocês querem ter um bode expiatório? Mas isso tá puxando. Tá maluco, Dória. Marinho, não é nem questão de ataque, tá? Eu só tô querendo te explicar que olhar assim... pra São Paulo, só pra São Paulo tá puxando vários países, vários São países... Paulo sempre vai puxar o PIB. Historicamente, São Paulo é mais ou menos 50%. Não é nem questão de ataque, mas é uma questão de lógica, entendeu? São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, não só do Brasil, mas uma das maiores do mundo, entendeu? Então, assim, com certeza, sempre vai ter economia maior aqui. Pode ser, não tem nenhum compromisso com isso. Agora, a questão é a seguinte, são vários países também que adotaram medidas mais restritivas ainda, com um perfil semelhante ao do Brasil, também teve uma performance muito melhor do que o Brasil na valorização e na estabilidade da sua moeda. Você acha até que ponto, e isso você há de concordar comigo, que a incitação contra outros poderes, o acirramento da tensão institucional, o esgarçamento dessa relação, especialmente com o STF, pode ter impactado na visibilidade do Brasil a nível internacional, e isso é afetado aqui internamente e assim nos preços também, porque isso tem um efeito. Na real, sim. Muito bem, nós tivemos aquela pergunta quilométrica. Maior que do André Marinho. Começou no Morning Show. Depois o problema sou eu aqui, hein? Mas agora a gente está de volta só para quem está na rede Jovem Pan, para acompanhar a gente que voltou agora para ouvir no rádio. A pergunta, se eu puder simplificá-la e resumi-la em apenas uma frase, é o seguinte: o Bolsonaro queimou o filme do Brasil nessa pandemia? Sim ou não, Fuinha? Não, o Fuinha é o nosso convidado de hoje, para você que está no rádio. Sim. Fuinha é um garoto que está no YouTube, ele é um influencer, né? Isso. Influencer, ele é um influencer e é um influencer um pouco diferente dos outros, porque os outros são mais pra frentex. Ele é conservador. Ele é conservador. Robson. Cristão. Você é conservador, o né, restante é influenciador, lacrador, com medo de perder seguidor, é isso. Do quê? O lacrador? Influenciador, lacrador. Mas todo mundo, acho que todo um mundo, pouquinho, né? Todo mundo é um pouquinho lacrador, né? Mas tem gente que é demais. Exagera. Tem gente que exagera. Todo mundo quer manter o seu mundo quer sair bem. seguidores. E as visualizações. A galera tem medo, né, de manter engajamento. a galera tem medo de perder seguidor, entendeu? Muita gente deixa de falar. Eu conheço várias pessoas que falaram: meu, você é louco de se posicionar, porque você vai perder seguidor. Eu falei: beleza, cara. Sabe, eu como cristão é o que eu tô levando pra mim. É melhor ser cancelado na terra do que ser cancelado no céu, entendeu? Então, tô fazendo o que tá saindo o propósito do meu coração. Mas seu público... A minha pergunta é o seguinte: você tinha um público de humor. Provavelmente seguia você pra ver as pegadinhas. Eu entrei no seu canal, tem várias pegadinhas disso. Quando você começa a falar de política, você não acha que você fala assim: olha, agora
eu tô fazendo isso. Então, é natural que algumas pessoas falam, olha, eu gostava dele no humor. No humor, política. na política não muita gente nova vem. E o contrário também, gente vai Na lá, real. no humor eu via que ele não tinha graça, agora na política eu Ó, curto. eu vou te falar na real que um dos maiores motivos de eu mudar, né, assim, meu conteúdo. Eu como cristão, né, desde que eu comecei com a internet, eu sempre pedi pra Deus, falei, cara, Deus me abençoa, né, nessa área, que é meu sonho e tal. E um dia eu tava na igreja, eu tinha poucos seguidores, tinha nem 100 seguidores. E aí o pastor parou o culto assim, e aí ele olhou no meu olho e falou assim, olha, Deus manda te dizer que o desejo do seu coração ele vai realizar. Mas lembre-se que tudo isso que você vai conquistar é para uso exclusivo da obra dele. Então não saia dos caminhos dele que ele vai te usar nessa área. E, cara, estourei na internet naquele ano, sabe? Em 2016 eu comecei o ano com 100 seguidores e fechei o ano com 459 mil seguidores. Tipo assim, é bizarro pra 2016, isso era muita coisa. E saí da presença de Deus total. E quando eu voltei, foi através de uma pregação, literalmente o pastor só faltou olhar na minha cara, bater no meu rosto e falar assim, olha, eu te dei tudo que você tem até aqui, você tá saindo do meu caminho. E eu vou tomar isso de volta. Então, ou você usa isso pra mim, pra minha obra, ou do contrário, sabe? Não faz sentido você ter essas pessoas na sua mão. Você acha que Deus assim, eu tô mesmo? Dá e depois resumindo. toma? Eu tô resumindo mais ou menos o que foi a pregação, Mas sabe? tem um vídeo que fala sobre isso no seu conteúdo, que você tá muito louco. Não sei se você tá usando entorpecente, você tomou um soco. Não, eu vi, eu acompanhei, você me corrige. Soco? Ele tomou um soco na cara, tá sangrando. Eu tava na festa de Halloween. O que aconteceu quando você não... Ah, era uma festa de Halloween. Mas qual que era o caminho que você não tava seguindo? Cara, na real, assim, eu saí da presença de Deus total. Comecei a beber, comecei literalmente, assim, não ligar pras coisas de Deus, sabe? Coisas mínimas, sabe? Por exemplo, sair falando palavrão por qualquer coisa, sabe? Mas pode tomar uns gorós de vez em quando? Lógico que pode. Mas dá azar, meu. Até a monja. Não dá, não. Não dá, não. Falei pro Sam. Não, goró pode. Não, Pode sim, eu um vinhozinho. não jejuar, deu azar. Pode, pode. Ó, o seu Vinho celular. pode. Não, Celular. não, eu acho que... Tinha que jejuar. Que não pode assim, Não, acho que não pode ser radical. Não, acho que não pode ser radical, Você sabe? pode beber Mas, um por pouco. exemplo, no Acho meu que pode. caso, eu entendo Pode que exagerar, é o mas propósito de Deus na minha vida, sabe? Acho que cada um sabe qual que é o seu próprio propósito. Perfeito. E aí você deve seguir aquilo com a intensidade que você ama a Deus, entende? Então, assim, você Deus sabe Mozart. o seu particular com Deus, e se você tacar essa caneca no chão, você vai desagradar a Deus ou não. E eu sei o que estava desagradando a Deus naquele momento. E aí eu Então, falei, mas Deus é a fé. Na religião judaica pode tomar Deus vinho. é- você Deus- acreditar em Deus- Deus é uma não, coisa, Deus você é viver individual a Deus é Deus outra é coisa. individual. Deus... Aham. Cada Porque um o que o Deus fez? O que ele fez? organiza. O Deus, ele pegou um pedaço de carne, soprou o nariz e deu a vida. Tem Então ele- a vida... então ele ali. Adão. A vida é a coisa mais importante que existe pro Deus, que é a nossa vida. Você tem um conceito do seu Deus que é teu. O Zucca é o dele, Exatamente. o Sam é o dele, o meu. No caso do Certo? Deus cristão, no caso do Deus Não, é tudo- tudo é Deus. Não, que os cristãos Tudo é Deus. acreditam. Tudo é que Deus. Ele falou, ele soprou, né, e fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso. E quando a terra estava em caos, o que ele fez? Ele mandou o seu filho, que também era Aí parte já da sua é imagem outra, e semelhança. Não, sim. já é outra turma. Mas o que ele Já fez? é outro Ele mandou seu conceito. filho Sim. para que a gente siga os passos dele, por isso que ele deixou na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E Jesus, quando ele veio à Terra, ele pregou, ele falou da verdade, e ele não veio, Jesus não foi uma pessoa amada na Terra. Jesus, ele não foi uma pessoa que todo mundo amava ele, não. As pessoas iam atrás dele, seguiam ele por interesse. Muitos não acreditam. Apenas por interesse, pela cura, pela riqueza, enfim. E Jesus, ele veio para pregar o que era a verdade. E por pregar a verdade, ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele foi espancado, crucificado. Ele pediu água, deram vinagre para Jesus numa cruz, entendeu? E ainda assim lá, ele olha para as pessoas que estavam humilhando ele e fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele foi o Cordeiro Santo que desceu na Terra. E ele ensina pra gente o que deve ser seguido. E eu não me sinto como um cristão confortável ao ponto de olhar pra Jesus em tudo que ele passou e falar: cara, não, mas eu posso errar um pouquinho aqui, porque senão o sacrifício dele por mim, que nem me conhecia, ia ter sido em vão, entende? Então, se ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu quero ser o mais parecido com Cristo. E eu vou seguir os passos dele. Não, entendeu? mas é difícil. Então, assim, Humilhados serão então, assim, É terá erros, claro, porque ninguém consegue ser como Cristo foi. Davi, que foi uma das pessoas mais amadas por Deus, ele errou. Salomão tinha muita mulher. Entendeu? E errou. Ele adulterou. Saloma, Não, ele bebia um vinho também. Saloma. Entendeu? O Saloma
O Saloma era Saloma. bom. Pegava a mulher do outro. Grande Saloma. talarico. O Saloma tinha 780 mulheres. Ah, mentira. Ia mudando. Não repetia também. Ah, lógico, Então, não. Saloma. mas então, assim, então, Saloma era na lá. história da Bíblia... 780 não precisava de viado. Então, em toda a história da Bíblia, a gente viu pessoas que teve uma proximidade muito forte com Deus e ainda assim erraram. Mas, assim, essas pessoas, o pecado, na minha ideologia, ele funciona assim. Você, por exemplo, sei lá, você faz pão na sua casa. Faz pão artesanal. você faz pão. Às vezes queima, mas... Então você faz pão. Mas por causa disso, você é um padeiro? Não. Não. Padeiro é o cara que faz pão todo dia. Pecador, na minha concepção, é justamente isso. É o cara que ele comete um pecado, ele sabe que trair a esposa dele é errado, ele continua traindo. Isso é um pecador. Por exemplo, gay, ele saiu uma vez com homens, o Su é gay. Não. Então o cara que, assim, por exemplo, aí, Não é que ele fez o uma cara vez, errou. O cara errou, ele reconheceu aquele erro, assessoria, ele pediu perdão pra Deus. Deus, ele não é um cara lá em cima, malvadão, que tá ali pra ferrar você, mas ele também não é um trouxa que tá lá em Esse cima. seu Deus é muito bravo. Não, mas ele também não é um trouxa lá em cima que você vai falar assim, puta, eu vou errar aqui, depois Deus me perdoa. Não, porque senão você tá quebrando a sua confiança com Deus. Então, tipo, se você se arrependeu daquilo, você pede perdão, cara, não vou fazer mais, entendeu? Se você falar, você traiu sua mulher te perdoou, cara, se você trair de novo, ela vai terminar com você, entendeu? Então, basicamente, esse é o meu conceito. E aí, quando eu comecei a trazer política pra internet, comecei a trazer realmente a parte da causa animal e tudo mais isso pra internet, foi tentar passar pras pessoas, né, quão próximo de Deus eu tava e, tipo assim, realmente em questão política, trazendo pra política, Mas então, vamos lá, desculpa te interromper. Você tem sua religião muito bonito, como você segue. Agora, quando você tem essa mesma adoração por um político e não defendendo a causa, você pode, exato, você pode se decepcionar. Não, na verdade, na verdade, ninguém deve ser adorado, entendeu? Que nem, por exemplo, eu defendo muitas coisas do Bolsonaro, confesso, sim, que ele tem falas erradas, ele tem algumas coisas que estão erradas. Mas olhando no cenário atual, olhando quem é o Bolsonaro, quem tá contra o Bolsonaro, irmão, contra o Bolsonaro a gente tem a feminista que sai ali mostrando o peito na rua. A gente tem o gay que enfia uma cruz no ânus. A gente tem um... Eita. A gente tem um... Você esses dias do movimento feminista... Mas você tá muito radical. Não, mas não é questão... Tá pregando. Mas não é questão de radicalismo, sabe? É uma questão, tipo... você pedir um direito, por exemplo... eu tem que me respeitar porque eu sou isso ou aquilo. E você literalmente chutar a imagem de Jesus na rua, você tá indo contra o que as outras pessoas pregam. Isso é Record. E aí, em relação a, por exemplo, a questão política mesmo... a gente tem um cara que afundou a história do país, que deixou trilhões de dívidas pro país, literalmente acabou, né, sabe? Meu pai em 2014, meu pai é comerciante, meu pai em 2014 quase faliu por causa do rombo que deixaram no país, entendeu? Meu pai quase faliu, então eu vi a história do que aconteceu na vida da minha família, eu cresci na periferia, moro na periferia de São Paulo ainda, no Grajaú, então eu sei a minha realidade. E aí, quando eu comecei a sair com essas pessoas do alto escalão, de elite, sabe? Tipo, enfim... Turma do Marinho. A turma da galera. Aí você Elite Rastaquera. Aí você vê o cara... Pessoal que tem vários talheres. Você vê o cara que mora aqui na Paulista, que mora num puta apartamento. Tem sofá de 200 pau. Chega lá comentando lá, porque o Bolsonaro é um lixo, não sei o quê. E quem que o cara tá apoiando? O cara tá apoiando políticas esquerdistas, políticas que sabe? Porque não afetou a vida dele. Mas aí se você vai lá na periferia e vê o cara que se ferrou, aí você vai entender o que é uma realidade, entendeu? Então, tipo, eu tenho a minha visão da minha vivência, é por isso que eu prego isso também. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu já sou velho. Não fala assim. Fala uma coisa que legal de um político. O que ele fez de bom? Um político. Na verdade, não é nem... Fala uma coisa boa. Fala, Zuzu. Uma coisa você boa. Você que já é velhinho também. Passar o produto pra você ficar lindo. Harmonique, daqui a pouco tem. Fala uma coisa. Na tua vida, um político que se destaca... Que me ajudou pra caramba. Esse cara fez um negócio salvou legal. Minha individualmente, não tem. Não, fala um. Pô, não sei. Fala um. Eu posso falar, Doutor Paulo. Paulo. É verdade. Lula e Ele roubou, mas fez. Fernando fez lá, Henrique. Salim Farah Fernando Henrique. Lula roubou e fez. Fernando Henrique. Lula roubou, mas fez. Mas fez lá em Cuba, fez na Venezuela, fez na Argentina. Lula fez de bom, Não, na real, assim, eu vou te falar, não existe o político que, ele é bom. Ele é bom porque ele fez. O político já se apropriar de você. Não, na real. Se você ficar esperando o político fazer alguma coisa, você tá ferrado. Tem que viver sua vida. Quem faz coisa legal
São as pessoas. Se ele fizer alguma coisa de bom, é obrigação dele. Ele não faz nada. Não, e se ele fizer de bom... não fez nada. Se ele não atrapalhar, eu já pode falar. Qualquer político. Jogando escancaradamente, por exemplo, na minha região, a gente, cresci vendo... Grajaú. Eu cresci vendo Alfredinho, Família Leite, Tato... Oligarquia. E Goulart. Ah, porque o Goulart fez a ponte não sei do que. Ah, porque o Leite fez o campo lá do Paraguai, não sei o que. Sabe? Tipo assim... eles se intitulam por obras que são obrigação deles. Eles foram eleitos para poder trazer algo de bom para a sociedade. Então, assim, não é porque o político é bom porque ele fez aquilo. Não, é obrigação dele. Ele foi eleito e fez aquilo. Se ele não fez, então ele tem que sair de lá, porque tem pessoas boas querendo fazer. Entendeu? Então, essa é a minha político concepção. Nunca vai fazer nada, amigo. Que nem você agradeceu o caixa eletrônico por devolver seu político só quer poder. É a única coisa que eles querem. Nosso eu votinho trouxe o lá. Leve Leite. Eles querem se manter poder. Quem tem quer mais. Projeto muito bem. Eu queria agradecer o Fuinha. Valeu, bom seu papo, Fuinha. Obrigado, eu que agradeço. Não pode ser radical. A política existe. A política existe para não ter guerra. Pra gente respeitar o cara da canhota, o da canhota respeita a sua ideia, não pode ter esse negócio. Eu respeito, mas cada um respeita a opinião do outro, cada um respeita a opinião do outro e tem tolerância pelo que o outro diz. Eu só posso responder só a pergunta que você tinha me feito do STF e tal. Vamos encerrar. Tá? Do quê? Não só do STF que ele tinha feito. Quem? O Marinho? Não é só sobre aquela questão do STF que você perguntou. A gente sabe que o Bolsonaro ele tem sido lesado, né, pela galera do STF desde o começo por questão que a maioria nunca estava a favor dele ali, né? E a gente viu isso às claras. Então, acho que de certa forma isso prejudicou sim o caminho dele como presidente e tem prejudicado. E o fato dele, do dia 7, que nem teve aquela manifestação e tudo mais, e depois ele escrever aquela carta, né? Foi uma estratégia porque ele sabia que se ele fosse tão radical ao ponto de tentar tirar os caras de lá, ele ia sofrer impeachment. E Bolsonaro fora desse cenário, a gente realmente ia viver num país comunista, entendeu? Porque o Lula seria eleito depois. Então, no meu ponto de vista. Tá? Só respondendo aquela pergunta. Fuinha, obrigado, meu velho. Obrigado. Quero agradecer Você é candidato, né? Candidato. Claro. Não, tô... Cheirou. Um Brasil mais jovem. Fuinha. Olha o cheiro de candidato. Quero agradecer demais. Cheiro de Brasília. Candidato. Cheiro de O Galeano tá impossível. Mas eu digo uma coisa pra você. Eu falo pro Marinho também. Vocês têm que sair candidato. Por que não? Sai do armário, Marinho. Não, assim, o Marinho tá no armário, o Marinho tá lá. Só no closet. Aquela história que o Nicolas falou aqui da outra vez, sabe? Lá dentro, a gente sabe que os cargos estão lá e tem pessoas já atuando lá. Se tem pessoas que estão atuando e estão fazendo errado, tem que entrar pessoas que vão querer fazer coisas boas. E se tiver pessoas, seja o Marinho, seja eu, seja o Nicolas, se tiver vocação, se tiver estômago, e se tiver vontade de fazer as coisas, seja político, por que não? Quero agradecer demais a oportunidade. Obrigado. Quero mandar só um beijo pra galera do Grajaú, Jardim Varginha. Salve, Grajaú. Cidade de Conchal, né? Que, enfim, total. obrigado a todo mundo. Valeu, é nóis, sério, de verdade mesmo. Que Deus Valeu. abençoe. Obrigado. Valeu, gente. Fica com Deus também. Obrigado aí pela sua participação.